nessa edição do Jornal do Univates. Arroio do Meio decreta estado de emergência. O Conselho Nacional de Educação deferiu ontem o processo de transformação da Univates em universidade. E ainda, contribuintes inadimplentes com a Prefeitura de Lajeado podem ser inscritos em dívida ativa. Isso e muito mais a partir de agora. O Jornal do Univates, segunda edição, está começando. Boa noite! Começamos essa edição com uma notícia positiva. A Univates deu mais um passo importante para se tornar universidade. O Conselho Nacional de Educação deferiu ontem o processo de transformação da instituição Universidade do Vale do Taquari, Univates. Com isso, o processo agora segue para o parecer final do Ministério da Educação e aguarda a publicação no Diário Oficial da União. No último bloco dessa edição, vamos te mostrar uma matéria completa sobre isso. A região vem sofrendo com fortes chuvas que vêm causando enchentes e estragos. Problemas que aumentaram, já que a chuva não parou. Em função disso, ontem Arroio do Meio decretou o estado de emergência. Os danos chegam a cerca de R$ 1.900.000. Ponte comprometida, deslizamento de terra, buracos nas estradas, bueiros entupidos e lavouras apodrecidas. Esses são alguns dos problemas causados pelas fortes chuvas que atingiram o vale. Por isso, Arroio do Meio decretou o estado de emergência. A princípio foi uma família removida, 4 pessoas foram para casa de familiares, mas o decreto de emergência basicamente se deu aos grandes prejuízos causados pelo excesso de chuvas, pela elevação do rio e pelos estragos que ocasionou dentro das nossas vias urbanas, em torno de 30 quilômetros danificadas, com bueiros entupidos, com lodo, com barro, e 120 quilômetros de estradas rurais. Além disso, a gente teve prejuízo na agricultura, em torno de R$ 400 mil, com o apodrecimento das pastagens devido ao prolongamento das chuvas, que já está há 3 semanas praticamente só chovendo. Então, em cima disso, e em cima também do deslizamento de médio porte que aconteceu na comunidade São Roque, em Palmas, o município, depois de todo o levantamento feito, na sexta-feira ainda conversamos e segunda-feira foi decretada de emergência. Segundo a Prefeitura, os danos chegam a cerca de R$ 1.980.000. Com o decreto de emergência municipal, sendo ele homologado pela Defesa Civil Estadual, a gente pode buscar recursos, mas isso não significa que a gente consiga recursos. Claro que é uma forma um pouco melhor, com mais projeção para conseguir recursos federais, né? Então, também por isso a questão do decreto. Depois de decretado o estado de emergência, o processo passa para análise da Defesa Civil Nacional. Mas agora, a preocupação da Defesa Civil aqui da região é com a previsão do tempo, que marca mais chuva para os próximos dias. A gente está monitorando toda a questão das chuvas, do rio, dos arroios, principalmente, que a gente tem vários aqui. Estamos fazendo emergencial nas estradas, fizemos durante o fim de semana, sábado e domingo, que calmou um pouquinho a chuva, fizemos emergencial nas principais estradas, pelo menos para manter o acesso. E estamos continuando nessa situação aí até melhorar o tempo, fazendo mutirão com a Secretaria de Obras envolvida, com as máquinas, tentando deixar pelo menos acesso de passagem a carros até no interior na questão da produção. Bom, e as chuvas continuam causando problemas à região. Durante o dia de hoje, o rio Taquari subiu rapidamente. Às 6 horas, ele estava em cerca de 23 metros. Até o momento, pelo menos 20 famílias já tiveram que deixar suas casas em Lajeado, Estrela e Arroio do Meio. A previsão da Defesa Civil de Lajeado é que o rio Taquari atinja 25 metros até amanhã no porto de Estrela. Outras 30 famílias devem ter que sair de suas casas. Amanhã, vamos te mostrar uma matéria completa sobre a situação das cheias em Lajeado e na região. O alistamento militar vai até 30 de junho. A partir desse ano, o procedimento deve ser feito pelo site alistamento.eb.mil.br. E no próximo bloco tem matéria sobre um projeto de lei que busca ajudar na negociação com devedores da Prefeitura de Lajeado. É a seguir.
Retornamos com o segundo bloco do JU. Quem optou por pagar o IPTU de Lajeado de forma parcelada deve ficar atento ao vencimento da primeira parcela, que é na segunda-feira, dia 10 de junho. A opção de parcelamento em até 7 vezes, com parcela mínima de R$ 50, juros de 1% ao mês, para evitar gastos desnecessários, já que 70% dos contribuintes pagaram IPTU em cota única, não foi enviado o carnê pelos Correios para quem optou pelo parcelamento. O contribuinte deve imprimir o carnê por meio do site da Prefeitura, no link cidadão/serviços/boleto de IPTU. Até o momento já foram recolhidos R$ 22 milhões pela Prefeitura de Lajeado com o IPTU de 2017. A Administração Municipal de Lajeado, através da Secretaria da Fazenda, encaminhou para aprovação na Câmara de Vereadores um projeto de lei que incentiva os contribuintes inadimplentes a regularizar seus débitos. Hoje, o município conta com uma dívida ativa de 37 milhões. Cerca de 50% são referentes aos atrasos do pagamento do IPTU. O contribuinte que estiver em dívida com o governo municipal de Lajeado pode ter mais uma oportunidade para pagar o que deve. O programa de renegociação, o Dívida Zero, está para aprovação na Câmara de Vereadores. Hoje, a dívida ativa do município de Lajeado corresponde a cerca de 12% do orçamento anual. Cada real que deixa de entrar nos cofres públicos, ele deixa um real a menos que a prefeitura tem para investir em educação, que tem para investir em saúde, que tem para investir em ruas e melhorias para a comunidade como um todo. Então, o nosso objetivo é justamente buscar esse dinheiro que é devido, que é um direito do município, que é um direito da sociedade como um todo, de ter esses recursos em serviços, né, e devolver isso para a comunidade através de obras, através de educação de qualidade, saúde de qualidade. A grande parte deste débito, a maior parte, é de IPTU não pago, IPTU de anos anteriores que não foram pagos, né? Segundo o secretário, este vai ser o único programa de renegociação das dívidas do atual governo. A Secretaria da Fazenda busca soluções que facilitem a forma de pagamento tanto para empresas como para a pessoa física. O programa em si, ele busca diminuir esse valor que nós temos de 37 milhões de tributos não pagos e dar uma possibilidade para que o contribuinte consiga ter uma condição um pouco melhor para acertar a sua dívida. A gente sabe que muitas pessoas acabam deixando acumular vários anos e fica complicado para pagar à vista ou pagar sem ter algum tipo de benefício. Então, o programa ele dá até 90% de desconto na multa e nos juros, né, para quem fizer o pagamento à vista no primeiro prazo aí do parcelamento, da renegociação, e também dá a possibilidade do contribuinte renegociar em até 36 vezes o seu débito. Se aprovada a lei, o contribuinte que não quitar a dívida vai ter o nome inscrito no cadastro de devedores do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, e no Serasa. A partir deste ano, até por determinação do Tribunal de Contas do Estado, todo título, todo devedor do município deve ser enviado a protesto. Então, nós estamos dando, na verdade, o programa até uma oportunidade para que as pessoas que estejam em débitos consigam estar em dia com o município, regularizar a sua situação, porque a partir dos próximos meses também quem está em débito vai ser enviado a protesto e o protesto acaba trazendo uma série de transtornos para as pessoas que não estão em dia com o município, como restrição até em compras no dia a dia, em fazer crediário, em fazer parcelamento ou até financiamento bancário. Os contribuintes terão um prazo de 3 meses para procurar a Secretaria da Fazenda e quitar a dívida. O valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 50. O Ministério da Educação liberou ontem R$ 3.021.000 para o pagamento de bolsas relativas à educação indígena, no campo e de direitos humanos. Do total de recursos, R$ 1.800.000 foram repassados para o programa Saberes Indígenas na Escola, para promover a formação continuada de professores que atuam nos anos iniciais da educação básica. O valor deve beneficiar cerca de 5,3 mil pessoas. O Ministério da Saúde anunciou mudanças no programa de atenção básica do Sistema Único de Saúde, o SUS. Entre elas estão a forma de repasse de recursos para a compra de remédios e ampliação da rede de farmácias populares. As medidas devem ser implantadas até agosto. Vamos para um rápido intervalo, em seguida tem previsão do tempo, a gente já volta.
Voltamos com o terceiro bloco do JU. Prorrogada pelo Ministério da Saúde, a vacinação contra a gripe acontece até essa sexta-feira. Desde a última segunda-feira, a imunização foi ampliada para toda a população. A prorrogação da campanha nacional é um esforço do governo para alcançar a meta de vacinação, que nesse ano é de 90% do público-alvo. O Instituto de Saúde e Educação Vida de Taquari está prestes a deixar de ser referência regional em mais uma especialidade. Depois de perder a traumatologia, entrar em processo de encerramento para a cirurgia vascular, agora o hospital deve parar de receber um incentivo estadual para cirurgias gerais, única especialidade que a Casa de Saúde ainda tinha por completo. A decisão foi tomada de modo unânime pelos secretários de saúde dos municípios atendidos em reunião da Comissão de Intergestores Regionais. Entregue pelo presidente Michel Temer em janeiro de 2017, a UTI avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU de Estrela, ainda não está em uso. Débitos do governo do estado impedem o funcionamento da unidade. Hoje, apenas Lajeado dispõe de equipamento avançado para o resgate de doentes e feridos. Não há previsão para que o veículo esteja nas ruas. Segundo o levantamento do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari, o Concisa, a dívida do Piratini com a região é de aproximadamente R$ 770 mil. O valor corresponde aos repasses que deveriam ter sido feitos para garantir a manutenção do serviço. Agora é a previsão do tempo. Amanhã o dia começa com nebulosidade e condições para chuva no vale, mas conforme o ar mais seco e frio avançar sobre o território gaúcho, o tempo apresenta gradativa melhora. Em Lajeado, a temperatura fica entre 8 e 14 graus. Em Arvorezinha, fica entre 6 e 12. Já na cidade de Progresso, a mínima deve ser de 7 e a máxima de 13 graus. E a seguir, vamos te mostrar que os contribuintes inadimplentes com a Prefeitura de Lajeado podem ser inscritos em dívida ativa. A gente já volta. Voltamos com o último bloco do JU. As equipes da Vigilância Sanitária e da Coordenação da Feira do Produtor de Lajeado se reuniram com os feirantes na tarde de ontem. O objetivo do encontro foi esclarecer as mudanças na fiscalização. Agentes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura apresentaram as mudanças que vão ser adotadas no procedimento de inspeção e fiscalização dos alimentos vendidos na feira, para garantir produtos de qualidade e procedência à população. A fiscalização vai ser aumentada para que exista a garantia que os produtos comercializados na feira do produtor sejam realmente produzidos no campo. Segundo o regulamento dos feirantes, 80% dos produtos devem ser oriundos da propriedade dos feirantes. Os outros 20% podem ser comprados de outros locais, desde que sejam produzidos em propriedades no Vale do Taquari, com preferência para aqueles da cidade de Lajeado. As micro e pequenas empresas gaúchas podem contar com mais uma forma de acesso ao Sebrae. Está em funcionamento o atendimento especializado, perfil empresarial, onde um técnico da entidade faz o suporte na própria empresa, com o objetivo de conhecer e compreender a realidade e as necessidades do negócio, a partir de um diagnóstico de gestão. Essa atividade é de graça e pode ser solicitada na Central de Relacionamento pelo número 0800 570 0800. O Conselho Nacional de Educação deferiu ontem o processo de transformação da Univates em Universidade do Vale do Taquari. Com isso, o processo agora segue para o parecer final do Ministério da Educação e aguarda publicação no Diário Oficial da União. O Conselho Nacional de Educação deferiu ontem o processo de transformação da Univates em Universidade do Vale do Taquari. No final dos anos 60, quando a instituição foi criada, para o seu início, ela começou como uma extensão da Universidade de Caxias do Sul. Então, esse foi o primeiro passo. O primeiro passo, os cursos sendo oferecidos aqui, mas pertencentes à Universidade de Caxias. No ponto seguinte, foram criadas faculdades aqui. Essas faculdades passaram a ter autonomia de oferecer aqueles cursos da Universidade de Caxias e, durante todo um período de tempo, ficou sob o guarda-chuva, que na época se chamava de FATES. Depois disso, nós conseguimos fazer um trabalho de transformar essas faculdades
numa única faculdade, que era a faculdade integrada. Isso já é final dos anos 90. Né? E 2 ou 3 anos depois, essas faculdades nós conseguimos transformar em centro universitário, que talvez seja o grande momento da instituição, a sua transformação de faculdade integrada em centro universitário. E como uma consequência lógica disso, nesse momento nós estamos passando então de centro universitário à figura de universidade. O processo junto ao MEC é relativamente rápido e, por isso, em menos de 60 dias, deve ser publicado o resultado final que transforma a Univates em universidade. Um desses passos tinha que ser cumprido também determinados quesitos para que a gente pudesse avançar para o passo seguinte. Agora, com a figura da universidade, nos possibilita avançar muito na área da pesquisa, e a pesquisa que nós queremos avançar e que precisamos avançar é uma pesquisa que tenha um forte envolvimento com as problemáticas do Vale, com aquilo que se produz aqui na região, com aquilo que nós temos de problemas, de dificuldades de avançar, e esse é o papel da nossa instituição. Para que uma instituição de ensino superior seja reconhecida como universidade, além de cumprir uma série de requisitos, ela deve satisfazer especialmente 2. Primeiro, ter um número de doutores que a qualifique como instituição de pesquisa, pois são os doutores que têm formação específica para isso. Segundo, ter um número mínimo de cursos de pós-graduação stricto sensu, uma vez que no ambiente acadêmico brasileiro, a pesquisa é associada aos cursos de mestrado e doutorado. Falamos agora sobre esporte. Depois de vencer o segundo jogo na Liga Gaúcha de Futsal, a LAF chegou na 8ª posição com 6 pontos. A próxima partida é nesse sábado às 8 horas da noite contra a SASI, fora de casa. Nós vamos ficando por aqui, mais notícias amanhã na primeira edição do Jornal do Univates ao 12h15. Obrigado pela sua companhia e boa noite.